Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal na Coruja, o canal que mais cresce no futebol mato-grossense. Eu vim trazer esse vídeo de manhã, faz tempo que a gente não faz isso, porque ontem no final da noite saiu a punição para Ceará e Sport, determinada pelo senhor Otaviano Noronha, presidente do STJD. A gente geralmente tem uma vinheta, mas como é um vídeo novo, não temos vinheta, então vou fazer roda, mas já vamos começar com o assunto direto, né? Para começar, a punição do Ceará e do Sport foi definida ontem, às 9h07 da noite, pelo horário de Brasília, às 8 horas da noite, no horário de Cuiabá. A punição, para a gente começar e não se envolver em polêmicas e fake news, é uma punição preventiva. Como o julgamento só vai ser na semana que vem, até para analisar os fatos certinho, para não ocorrer uma injustiça com o Sport ou Ceará, o STJD determinou que até o julgamento os jogos sejam com portões fechados e a Ilha do Retiro seja interditada, no caso do Sport. Mas como a gente tem que falar mais do adversário direto do Cuiabá, então vamos a isso. O Otávio Noronha, presidente do STJD, determinou portões fechados para o Ceará. O que isso significa na prática, Felipe? Vou explicar para você. O Ceará não poderá ter carga de ingressos para torcedores do seu time em nenhum lugar do Brasil. Até o final do campeonato, mesmo em jogos fora, o torcedor do Ceará não vai poder ir assistir o jogo da equipe. Então, teremos torcida única nos jogos do Ceará fora de casa. E em casa, o Ceará não poderá comercializar nenhum ingresso, sendo uma questão, sendo prejudicado financeiramente e esportivamente. Lembrando que o Ceará depende também da renda dos jogos do Castelão. No última partida, que era um jogo muito importante para o Ceará, com um público praticamente acima dos 45 mil pessoas, vai ser o último da temporada. A equipe foi punida, tomou 6 jogos de gancho. Uma coisa boa para o torcedor do Ceará é que a equipe vai poder continuar jogando no estádio do Castelão. O estádio não foi interditado, O estádio não foi interditado, até porque prejudicaria não só o Ceará, e sim o Fortaleza, que não tem nada a ver com isso. Então, o estádio do Castelão foi e deve ser utilizado até o final do campeonato. Já o Ceará, que dos 6 jogos tem a fazer, terá apenas 2 em casa, joga, eu acho que a próxima partida é contra o Fluminense, de 2 semanas, e na última partida do Campeonato Brasileiro, contra o provavelmente já rebaixado Juventude, que deve confirmar o rebaixamento nas próximas rodadas. A equipe faz uma campanha muito abaixo do rendimento nacional. O julgamento na próxima semana, o Ceará, que é o principal foco desse vídeo, o adversário direto do Cuiabá, ainda tem aquelas 3 acusações do artigos do STJD e 2 incisos do Regulamento Geral das Competições. Ainda, o Ceará pode sofrer punições ainda mais rigorosas e eu acredito que deve sofrer uma punição ainda mais rigorosa. Eu acredito que o Ceará deve tomar uma punição. Ainda prevê, além dos portões fechados e de perda de mando, o Ceará pode tomar uma multa de R$100 a R$100.000 por cada infração, principalmente o artigo 211, e a perda de pontos na partida. Ah, Felipe, o Ceará vai perder 10 pontos, 15 pontos, 6 pontos. Não, o Ceará vai perder 1 ponto. Os artigos prevêem que o Ceará pode perder o ponto conquistado na partida da infração. Então o Ceará tem 34, no máximo cai para 33 pontos. O Ceará não vai tomar punições de muitos pontos. Vai tomar no máximo de 1, perdendo o ponto do jogo contra o Cuiabá. O máximo que pode acontecer é o Ceará ser derrotado por 3-0. Mas eu acredito que esses pontos não vão vir para o Cuiabá. O Cuiabá não pode ser beneficiado. Eu já vi muita gente falando, na verdade isso é uma questão de jurista, né? Advogados esportivos vão debater isso aí. A gente não tem esse mérito ainda. Fiz 4 semestres de direito, mas não estou nesse naipe. Mas o Cuiabá provavelmente não deve ganhar esses pontos. Então, essa disputa deve continuar equilibrada e o Cuiabá sem os pontos da partida, como muita gente teria. O presidente do Cuiabá, o vice-presidente do Cuiabá, falou que vai brigar na justiça por esses pontos. Esperamos as cenas dos próximos capítulos. Espero que eu esteja errado. Mas como torcedor e como amante do futebol, espero que o Ceará não perca pontos. Porque caso o Cuiabá consiga uma permanência na Série A, vou falar que foi pelos pontos perdidos.
Ou caso o Cuiabá caia, vão falar que mesmo para os pontos perdidos, o Cuiabá foi rebaixado. Então, assim, eu acho que uma questão esportiva não tem nada a ver com o clube. Não acho que a equipe deve perder pontos na competição. E sim, ser punida. Punir a torcida, infelizmente, por causa de vândalos. A gente já começa a ter um pedido de retratação. Eu assisti o vídeo, eu chamei a torcida do Ceará de vândalo em um momento, até consertei. Mas eu sei dizer que aqui no Canal Coruja e eu com o Felipe, não tem nenhum preconceito contra nenhuma torcida. E admiro sim a torcida do Ceará, a torcida do Vozão, que faz uma das festas mais lindas do futebol brasileiro. Não tem vândalo na torcida, tem pessoas que se vestem, se transvestem de camisa do Ceará e fazem o que fizeram. O torcedor comum não tem nada a ver com isso que ocorreu no último domingo. Já que a gente está falando de punição, a gente vai trazer para você comparações da punição do Ceará com o do Sport e Vasco da Gama. No caso do Sport, a torcida foi punida por uma coisa além do Ceará. Na Arena Castelão não tem portões, não tem nenhuma prevenção para a invasão do torcedor gramado. Na Ilha do Retiro, que é um estádio mais antigo e com mais ilusão, com mais cara de caldeirão, e torcida muito mais perto, às vezes, muito mais pressão em cima dos jogadores em campo. Geralmente o Sport foi punido com a interdição da Ilha do Retiro, porque não se comprovou a segurança que o Sport sempre manifestou, com portões, com tudo. Conforme uma provocação do jogador do Vasco, a torcida invadiu com uma certa facilidade o gramado do jogo, não conseguindo garantir assim a segurança na Ilha do Retiro. Aconteceu muito do que aconteceu no jogo com o Vasco, quando teve uma punição do jogo contra o Flamengo, quando a torcida quebrou os portões, não invadiu em campo, mas quebrou os portões, quase de jogadores do Flamengo, e o Vasco foi punido, não pôde jogar em São Januário por algumas partidas. O Sport é punido e não vai poder jogar na Ilha do Retiro. Vai ter portões fechados, assim como o Ceará, não vai poder vender ingressos em casa e nem fora. O Sport tem um em casa e 2 fora, nas 3 jogos que faltam pela Série B. E tivemos a suspensão dos atletas Raniel e Luiz Henrique do Vasco da Gama. A punição do Ceará e do Sport são diferentes porque a característica é diferente. No caso do Ceará, o estádio é público e é aluguel. E uma arena que não tem aquelas grades, para impedir o torcedor invadir o gramado. Lá na Ilha do Retiro é um estádio do Sport que tem barreiras, que tem grades, tem portões muito bem trancados com policiamento, com segurança. Então o Sport foi punido por não conseguir manter a segurança. Se houvesse uma interdição no estádio do Castelão, puniria Ceará e o Fortaleza, que não tem nada a ver com isso, como eu disse no início do vídeo. Então as punições são diferentes nesse quesito. Eu acredito que o Sport tome uma punição mais rigorosa do que o Ceará. Mas também não acredito que as equipes percam pontos. Principalmente porque na Série B falamos de 2 equipes que são muito grandes do futebol brasileiro, ambos campeões brasileiros, o Vasco 4 vezes, o Sport 1 vez. E o Sport campeão da Copa do Brasil, time tradicionalíssimo, de uma cidade muito importante do futebol brasileiro. Enquanto na Série A nós tivemos 2 equipes, uma equipe que é muito tradicional e uma equipe que está começando no futebol nacional. Não acredito que haja tanta pressão para perder pontos em ambos os casos. Mas a pressão do Vasco, por exemplo, contra o Sport e a do Cuiabá contra o Ceará, o SJD, como é um órgão mais político, se pode dizer, pode sofrer mais pressão e aceitar mais a pressão do Vasco da Gama, que é uma equipe mais tradicional do futebol brasileiro. E essa suspensão do Raniel e do Luiz Henrique aqui prejudica o Vasco, e aqui foi um caso prejudicando as 2 equipes. Tanto o Sport, por não poder mandar jogos em casa, um dos melhores mandantes da Série B, como o Vasco, que vai perder 2 jogadores, na verdade o Raniel, que é o centroavante titular, na sua partida foi reserva, para a reta final do campeonato da Série B. Mas aqui não é canal do Vasco, nem do Sport, é canal do Cuiabá Esporte Clube e do futebol mato-grossense em geral. O Ceará perde os 2 jogos como mandante com torcida no confronto contra o Fluminense e na última partida contra o Juventude. Eu queria só destacar uma frase do Rafael Gava em uma entrevista ontem. Vão ser mais 2 guerras. É isso que eu queria dizer para o torcedor do Cuiabá, que ainda não tem comparecido como deveria a bilheteria da Arena Pantanal. Então, domingo tem jogo, tem a primeira da grande guerra do Cuiabá pela sequência, a primeira das 6 finais que o Cuiabá faz
nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Cuiabá tem Goiás e Avaí em casa. O ingresso a partir de R$20. Não falo 10, 10 é meio. A partir de R$20. Para você, torcedor, lotar a Arena Pantanal no domingo, às 17 horas. Valeu, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal e dá um tapa no sino para receber todas as notificações. E até a próxima. Ah, não, peraí. Voltei. Antes de terminar, nós, como torcedores de bem, brincadeira, como o canal torce para o Cuiabá Esporte Clube, os integrantes são torcedores do Cuiabá Esporte Clube, mas com o Cuiabá tendo a sensação muito rápida, muitos de nós ainda torcem pelos seus times do eixo. Você pode ver lá em cima que ainda tem um louro do Vasco aqui no meu quarto, não consigo tirar, é a camisa da Juventus ali, do Zidane. E aqui nas interiores temos um flamenguista enrustido aí, então nós como canal da Coruja, iremos torcer para o Coringão, para o Timão, secando o Flamengo. Não queria dizer isso, mas aqui nós faremos isso. E se nós perdemos a final, eu nunca disse isso. Então agora sim, valeu, galera. Deixe seu like, inscreva no canal e dá um tapa no sino para receber todas as notificações. E até a próxima.